Olá, queridos, estamos de novo juntos nesse novo estudo pela graça e poder de Deus, para que possamos entender qual é a vontade de Deus, como Ele pensa e como Ele quer que pensemos, como Ele mostrou para todo esse pessoal de dentro de sua palavra, seus profetas, os seus discípulos, e você também pode pensar igual. E na verdade é como o céu pensa, para onde você está indo, do jeito que o céu entende as situações que estamos trabalhando, que estamos estudando. Eu vou orar com você agora, vamos lá? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o Teu nome por mais um estudo na Tua presença. Organiza para nós a nossa mente, ensina-nos a trabalhar estes assuntos tão sérios e que possamos, pela Tua graça, pelo Teu amor, compreender até onde, Senhor Deus, devemos ir na compreensão das coisas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estudamos até agora que o homem foi criado por Deus, vindo vida do próprio Deus, e ele não tem vida em si mesmo. Que o homem é mortal, a alma é mortal. Você já viu esse texto dizendo que a alma é mortal? Nunca viu? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20. Vamos lá, vamos juntos para poder estudar a respeito disso. Livro de Ezequiel, vamos juntos? Eu quero que você abra. E ao estudar esse texto agora, você vai compreender uma coisa interessante. As pessoas dizem assim, não, Maísa, mas a alma é imortal. Vamos então comigo para Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, onde o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos explica se a alma é mortal ou imortal. Pegue a sua Bíblia, por favor, e dê uma olhadinha, por favor. Ezequiel, que é Apocalipse? Ezequiel 18, verso 4, diz assim: pois todas as almas são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre? Sim, certamente. A alma morre. O que é alma? Alma é o resultado entre o fôlego de vida mais o pó da terra. Quando esta pessoa, que é uma pessoa, morre, o que acontece com ela? Ela não volta para o céu, não fica viva, morre. Quem disse que alguma coisa ficaria viva depois que a pessoa tinha morrido foi Satanás. Satanás disse isso a Eva. Ele falou, olha, quando vocês pecarem, vocês não vão morrer. Certamente não morrereis, ele disse. Essa é uma ideia satânica, não divina. Mas vamos dar uma olhadinha nos textos de hoje para entendermos esse estado intermediário, o destino do transgressor, tá? Vamos ver. Para quem são reservados o céu e a terra que agora existem? Segundo Pedro 3:7, diz assim, olha: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição de muitos homens ímpios. Entendeu isso? Agora, esta terra aqui, ela vai queimar. E quem que vai queimar dentro? Os ímpios. E nós estudamos no estudo passado que quando os ímpios tiverem sido exterminados pelo fogo, eles não restará deles nada. Não ficará uma parte sofrendo, não ficará louvando a Deus, não ficará angustiado em canto nenhum. Avante. Qual será o resultado do fogo deste último dia? Como é que vai ser? Segundo Pedro 3, 12, olha lá, e 10. Vamos ver o 12? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. O 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Interessante. O que é que o Senhor Deus diz? Diz claramente que tudo aqui será queimado. Por meio de que, diz Cristo, será o seu reino purificado de pecado e pecadores? Vai ser purificado de que maneira? Olha bem, Mateus 13, vai lá de novo para o livro de Mateus, capítulo 13, verso 41 e 42, é onde o Senhor Deus nos dá essa informação aqui. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Que fornalha de fogo é essa? O Senhor Deus fará com que esse planeta todinho se queime. Avante, vamos ver, vamos dar uma olhadinha para que você entenda. Satanás e os ímpios têm então este mundo por seu lugar. A seu tempo, Cristo o possuirá. Ele o limpará do pecado e pecadores, restaurando-o a fim de que o possa dar em possessão eterna aos santos do Altíssimo. A terra não vai ser destruída, vai ser purificada.
Compreende? Não vai sobrar nada de pecado nem pecadores. Nenhuma das obras dos homens, nenhum edifício, nenhum lago, nada. Tudo será destruído para voltar a ser como era antes. Antes quando? Antes de Deus criar. O Senhor Deus precisará queimar todinho este planeta para recriá-la na nossa frente. Você e eu vamos ver a recriação. Deus recriando para dar isso aos santos do Altíssimo. Sim, é isso mesmo. A terra será dada. O Senhor Deus disse lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Você precisa entender isso, tá? Mas outra pergunta, quando serão os ímpios ressuscitados para receber punição final? Se quando Jesus voltar vai ressuscitar os justos, quando os ímpios vão ressuscitar? Apocalipse 20, verso 5. Agora vamos começar a entrar em algo mais delicado, que são estudos mais sérios, mais profundos. Abriu em Apocalipse 20? Apocalipse 20 traz uma situação interessante. Apocalipse 20, verso 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição para eles, para os ímpios. Veja, na volta de Jesus, os justos ressuscitarão e irão com ele para o céu. Depois de 1000 anos, que é o que está escrito aqui em Apocalipse 20, verso 5, o Senhor Jesus voltará, isso você precisa entender, o nosso próximo estudo é o milênio, voltará com os justos. E então aqueles que foram ressuscitados na volta de Jesus, na próxima volta de Jesus, que é a nossa bem-aventurada esperança, e então ao voltar, Jesus virá com essas pessoas, e então ressuscitará os ímpios, e os ímpios então nesta hora receberão o resultado de seus próprios trabalhos. É verdade. De onde Jesus virá para os destruir? De onde ele virá? Dá uma olhadinha em Apocalipse 20, verso 9. Aí mesmo. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Então, quando estes ímpios forem ressuscitados, eles não terão mudado durante o tempo da morte. Eles não vão mudar, ter tempo de pensar e ter outra oportunidade, nada disso. Eles vão ressuscitar ímpios do mesmo jeito e tentarão rodear a cidade santa que Jesus vai descer junto com a cidade santa e os justos e os anjos e todos para dar a recompensa aos ímpios. Você vai ter que entender no próximo estudo o que a gente vai fazer durante o milênio, durante 1000 anos lá no céu. Agora, que interessante isso, e subirão pela largura da terra, cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Presta atenção nisso. Isto é chamado estranho ato, a estranha obra de Deus. O ato da destruição. Você sabia que destruir mesmo ímpios é muito estranho para Deus? Deus não fez ninguém para ser destruído. É por isso que ele está lutando tanto conosco. Tantas vezes Deus está pedindo para os seus servos fazerem estudos bíblicos. Por isso que eu também estou fazendo esses estudos bíblicos. Na intenção de que você e eu e toda a terra comece a pensar sobre o que o Senhor Deus pediu para nós. Eu vou continuar lendo aqui para que você veja que grandioso. Isaías 28, 21 diz que é um estranho ato, o ato de Deus de destruir. Mas, por este meio, o meio de destruir, Deus de uma vez para sempre limpará o universo do pecado e de seus tristes resultados. A própria morte terá então fim. Veja, quando Deus disse que o salário do pecado é a morte, ele não disse assim que o salário do pecado é ficar a vida toda sendo queimado num lago de fogo. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Até nisso se vê a misericórdia de Deus. Porque o Senhor Deus quer então cuidar que uma pessoa não fique sofrendo pelo resto da vida. Então veja, o Senhor Deus em sua misericórdia nunca permitirá que passe uma eternidade uma pessoa queimando num fogo, alguém que pecou durante 40 anos e morreu. Alguém que pecou durante 80 anos e morreu. Imagine isso. Isso é coisa muito séria. Deus não é assim, este não é o Deus. Essa doutrina do inferno é a doutrina mais satânica que pode existir. E eu vou explicar para vocês numa série chamada Textos Difíceis, por que em alguns textos da Bíblia parece que está se falando de um local onde as pessoas ficam torrando para sempre. Isso não existe. Agora, este fogo que vai acontecer vai reduzir os ímpios a quê? Essa parte é importantíssima. Malaquias. Malaquias é antes de Mateus, lembra? O último livro do Velho Testamento. Malaquias, corre lá para que você veja. Abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4.
Vamos ver o que diz aqui. Malaquias 4, verso 3, diz assim: pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Como? Isso mesmo. Os ímpios virarão cinza. O correto que Deus explica é isso. Deus não disse que os ímpios ficariam queimando para sempre. Ele disse que então eles virarão cinzas debaixo dos nossos pés naquele dia que Deus preparou. Olha bem, os ímpios deverão ser completamente destruídos, consumidos em fumaça, reduzidos a cinza. Havendo eles inseparavelmente aliado ao pecado, terão perdido o direito à vida, à existência imortal e escolhido o caminho da morte e da destruição. Você entende isso? Que vida eterna, o céu não é para quem viveu errado. Para estas pessoas, elas morrerão, serão como se nunca tivessem existido. Perderão a vida eterna, entendeu? Além de terem vivido uma vida miserável aqui, porque toda vida nessa terra é uma vida de miséria. Avante, observe mais essa consideração. Por isso são comparados à pragana, à moinha, aos espinhos, etc. Sua destruição não significará uma perda. Eles próprios terão perdido sua oportunidade de alcançar vida eterna. Mas, pela maneira em que usaram seu tempo de graça, provaram-se serem dignos dela. Sua destruição será, em realidade, um ato de amor e misericórdia por parte de Deus. Olha o que eu estou te falando. Porque perpetuar-lhes a vida só seria perpetuar o pecado, a tristeza, o sofrimento e a miséria. É verdade. Se Deus continuar permitindo que uma pessoa viva quando ela não quer viver o que Deus pede, só vai perpetuar a miséria, só vai perpetuar a desgraça, só vai perpetuar a dor. Entende o que eu estou lhe dizendo? Imagina uma pessoa que diz, eu quero roubar para o resto da vida. Deus dando vida para essa pessoa, ela vai fazer o quê? Não, eu quero matar, eu não quero respeitar ninguém, eu quero estuprar pessoas. Meu Deus, é isso, algumas pessoas vão chegar a essa conclusão. Elas querem fazer isso mesmo, elas não querem mudar de vida. Qual é o resultado disso? Elas terão que morrer, mas só quem pode fazer isso é Deus. Deus sabe quando não tem mais chance para uma vida, só Deus sabe, seres humanos não sabem. Avante, ó. Embora terrível como possa ser esse juízo, em consequência dele nada de valor se perderá. Nada do que se perder será digno de salvar-se. Estará finda a experiência do pecado e cumprir-se-á o plano divino original de povoar a terra como a raça de seres santos e felizes. Isso está em São Pedro 3,13. O Senhor Deus, o desejo dele é que a terra seja povoada de seres santos, de seres bondosos, de seres cuidadosos, de seres amorosos e que não causem dano uns aos outros. Esse é o desejo de Deus para você e para sua família. Olha o verso 3,13 de 2 Pedro. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Entendeu isso? Louvado seja o nome de Deus. Como é chamada a destruição final dos ímpios? Apocalipse 20, verso 14. Vamos entender como é que é chamada a a destruição final dos ímpios? Apocalipse 20, 14 diz assim, olhe bem. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra, alguns vão morrer, mas vão ressuscitar para morrer de novo. Receber a recompensa de suas atitudes. É isso mesmo. No próximo estudo você vai entender melhor sobre isso. O que aparecerá depois do dia dessa queima? O que vai aparecer? Segundo Pedro 3,13, olha lá, que foi o que a gente acabou de ler. Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão especial. Segundo Pedro 3,13, e é nisso que eu tenho aguardado meu coração. Diz assim o Senhor, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bendito seja o nome de Deus. Onde estarão então os justos durante esse tempo? Aonde eles vão estar? Mateus 13, 43. Mateus, quando você fala no livro de Mateus, você sabe que muitas dessas coisas foi Jesus que falou. Mateus 13, verso 43 diz assim, eu vou ler para você agora, diz assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino do Pai, o reino de Jesus, né? As três últimas perguntas vai dizer, que promessa do Salvador se cumprirá então?
Está escrito em Mateus 5,5. Olha o que Deus disse. Lembra que eu comentei com você uma das partes do que Jesus disse? 5,5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Entendeu isso? Quem que vai herdar a terra? Os mansos. Outro comentário a respeito disso, o Salmo 37,11, que eu acho muito bonito também. Amo o Salmo 37. Olha o que diz o Salmo 37, verso 11, diz assim. Olha o que diz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o verso 29 também, do próprio Salmo 37 diz, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Bonito, né? Salmo 37, verso 29. Agora, Isaías 65, 17. Olha que bonito qual é a promessa de Deus para nós. Isaías 60, eu sei que você está falando aleluia, glória a Deus. 65, verso 17 diz assim, vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais delas se recordarão. Não vamos recordar mais com tristeza. Um dia você vai entender o que significa isso. E mais um pouquinho. O verso 25 também aqui diz assim, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não haverá dano algum, não haverá. Você fala, mas a serpente, nem ela vai fazer dano algum. Combinado? Jesus disse, não fará um mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. E o último texto, Daniel 7:18, aonde o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, nos mostra o que vai acontecer com quem seguir o que ele pede. Daniel 7, verso 18. Logo nós vamos estudar o livro de Daniel, tá? Daniel 7, verso 18 diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Eu tenho um irmão, Molinaron, que ele comenta assim, ó. Olha só o que ele fala, que nós vamos então nos encontrar por aí pela eternidade. Eu vou dizer, Molinaron, lembra de tal coisa? Ele vai dizer, Maísa, isso não foi na 15ª eternidade, foi na 50ª, ele vai dizer que muitas eternidades vamos passar juntos. Entendeu isso? De eternidade em eternidade. Agora, veja, que universal cântico de louvor será entoado então por todos? Apocalipse 5, verso 13. Vamos ver o que é que vamos cantar depois que for exterminado o pecado, depois que não existir mais nenhuma pessoa em sofrimento, depois que acaba. O Senhor Deus diz, enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Que coisa linda! Mas então haverá um cântico no coração de todos. Qual é esse? Apocalipse 5, 13 diz assim, então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que nele há dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ouviu o que você vai dizer? Se você se entregar completamente ao Senhor, viverá em moradas de paz, gozará da alegria de um mundo sem pecado e poderá dizer com todo o fervor do seu coração, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Amém. Espere o próximo estudo. No próximo estudo vamos estudar o milênio. O que é isso? O que vai acontecer com os justos quando forem para o céu com Jesus? Daqui uns dias, Jesus vem, virá buscar os seus, ressuscitará alguns e levará os que estiverem vivos. Mas então o que vai acontecer lá durante 1000 anos? Porque só depois de 1000 anos que ele vai ressuscitar os ímpios. O que vai acontecer então? Quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, obrigada, bendito seja o teu nome, porque o Senhor vai resolver e restaurar as misérias que causamos aqui. Te peço que nos abençoe e nos fortaleça na graça e na misericórdia de Jesus, nosso Redentor. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.